Hoje eu vou dividir com vocês todas as dificuldades que nós temos como empatas na nossa família de origem, quando a gente tem pai e mãe narcisista. O pai e mãe narcisista, ao mesmo tempo que odeia, também depende dos filhos empatas. Eles não gostam das emoções confusas dos empatas, acham isso irritante. Mas ao mesmo tempo que dependem das emoções desses filhos e filhas empatas, para preencher suas próprias necessidades, eles certamente não gostam que você tenha sentimentos tão à flor da pele. Mas, como eu disse, eles dependem de você, porque precisam pegar emprestado o seu self emocional. Porque os narcisistas não têm um self autêntico, já que eles não se amam e não gostam do que são. Sendo assim, eles apresentam um falso self para evitar o vazio interior que os persegue. E para serem capazes de sentir, os narcisistas precisam ter alguém que sinta muitas emoções, porque assim eles podem fazer o espelhamento e imitar essas pessoas. Na psicologia, o espelhamento é uma técnica que consiste em agir como um reflexo, ou seja, espelhar os movimentos corporais, elementos de linguagem, copiar a postura, expressões faciais, emoções, linguagem corporal, gestos, tom de voz, ou seja, a maneira de ser da outra pessoa. Os narcisistas não sabem como fazer isso, então eles olham para você e te imitam. Você pode até perceber como o narcisista age, por exemplo, no funeral. Ele vai te falar a coisa certa, não porque ele realmente sente aquilo, mas porque viu outras pessoas fazendo e agindo daquela forma. Então vai imitar essas pessoas quando ele passar por situações que requerem agir com algum nível de emocionalidade. Os narcisistas também têm inveja dos empatas e existem muitas razões para isso, mas uma das principais é o quanto os empatas conseguem sentir uma gama infinita de emoções e se sentem confortáveis em lidar com esses seus sentimentos, o que os narcisistas são incapazes de fazer. Os narcisistas têm uma gama muito limitada de emoções verdadeiras. Sabe o que eles sentem? Apenas raiva, inveja, desprezo, tédio. Mas, obviamente, eles demonstram uma infinidade de emoções e sentimentos falsos. Os narcisistas não conseguem ter contato com muitos sentimentos que têm dentro de si, como, por exemplo, a vergonha, a frustração, o medo e a incapacidade de amar. Para o narcisista, se você sente emoções e sentimentos, você é fraca. Mesmo sendo narcisista como ele é, super dramático, reclamão e eterna vítima. Mas ele pode ser assim, isso é normal. Mas se você for, é diferente. No seu caso, ele vai dizer que você é muito mimimi, muito sensível. E como empatas, nós somos altamente sensíveis e emocionais. E muitas vezes a gente acaba sendo atropelada pelas emoções, ao invés de apenas olhar para elas, observá-las no banco do passageiro. E a gente acaba deixando com que essas emoções assumam a direção e o controle da nossa vida. E a gente acaba indo parar em situações e lugares bem complicados. A gente precisa tomar cuidado quando a gente deixa a emocionalidade tomar total controle. Porque maturidade requer que a gente aprenda a separar sentimentos e pensamentos. Porque o que a gente quer? Conseguir pensar e também sentir. Mas quando a gente cresce em uma família disfuncional narcisista, a gente acaba sendo levado a agir com base em nossas emoções e sentimentos. Nós empatas queremos nos livrar do controle dos pais narcisistas, porque a gente não gosta da manipulação e controle que eles fazem com a gente. E por isso sempre vai existir um tipo de guerra entre pai e mãe narcisista e filho empata, porque nós realmente queremos colocar limites, mas a gente tem muita dificuldade em fazer isso. E enquanto a gente não sai da condição de empata codependente para de super empatas, isso não muda. Outra razão por que pai e mãe narcisista odeiam os empatas é porque os filhos empatas
cria uma espécie de ciclo de conflito para eles. Mas esse ciclo é criado, na verdade, para ajudar os pais narcisistas. Enquanto os pais narcisistas têm o objetivo de controlar os filhos empatas buscam salvar, ajudar os pais. Os pais narcisistas sempre querem ter os desejos deles atendidos e querem ser autoridade máxima, mas eles não querem dar nada em troca. Portanto, os filhos empatas devem apenas focar nas necessidades deles, na validação das pessoas maravilhosas que eles fingem que são, em tudo que fizeram para criá-los e sustentá-los. Mas não pode ter vida própria e nem direito de nada, e não pode buscar suas próprias necessidades e sonhos. Na mente do pai e mãe narcisista, os filhos empatas devem abdicar das próprias vidas para cuidar deles e fazer tudo o que eles querem. Então, o que a gente aprende crescendo nesse tipo de ambiente? O que fica internalizado em nós empatas? Que nós somos úteis por termos empatia pela outra pessoa e podemos até por um bom tempo achar que isso faz parte do nosso valor como pessoa, que essa é a nossa utilidade. Mas isso está mais por uma dinâmica codependente. Quando a gente toma consciência de que o presente que a gente recebeu de ser empata foi visto na nossa família de origem como fraqueza e que a gente foi usado por isso traz um sentimento imenso de dor e sofrimento. Isso faz com que a gente se sinta inadequada, sem confiança. E isso, infelizmente, é o que aprendemos quando a gente cresce nesse tipo de lar com pai e mãe narcisista. E a gente acredita nisso por muito tempo. E nos isolamos, porque a gente fica com a autoestima e a autoconfiança destruída. A gente pensa, se as pessoas que supostamente deviam me amar incondicionalmente fizeram isso comigo, o que eu posso esperar do resto da humanidade? E isso é grave, porque acaba te tornando pequena, limitada, com medo de tudo e todos. E aí a gente não confia que merece o melhor, que a nossa vulnerabilidade e sensibilidade a gente acha que precisa ficar escondida, caso contrário, a gente vai ser destruída mais uma vez. Só que eu te garanto que esse não é o caminho, que isso só vai te levar rancor, solidão, doenças, relacionamentos destrutivos e falta de opções na vida. Se você não aprender a ver a sua autossensibilidade como algo bom, você nunca vai conseguir construir a vida que deseja. Porque a falta de autoaceitação e amor próprio só vai trazer pessoas que também não te amam e te respeitam. Em breve eu vou estar abrindo as inscrições da mentoria Transforme Dor em Poder, de empata codependente para super empata. E você vai ter a chance de mudar sua vida em 8 semanas. Obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima!